Amados e amadas de Deus, bom dia para você. Hoje é dia 18 de novembro e eu trago a palavra de Deus para iluminar e abençoar o seu dia. Minha casa será casa de oração. Hoje é sexta-feira e nós estamos na 33ª semana do tempo comum. O Evangelho de Lucas, capítulo 45, 48, está escrito: A minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste uma casa de ladrões. Jesus estava ensinando todos os dias no templo. E ele disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. Lucas 19, 46. O interessante desse evangelho é porque Jesus expulsa os vendedores, mas os vendedores eram apenas funcionários a quem comandavam o templo. No evangelho de hoje são nomeados os que queriam matar Jesus. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo, os anciões, eram esses que controlavam o templo. Ele é que eram os donos do comércio de animais para sacrifício, câmbios de moeda. Eram esses que se beneficiavam daquele dito sacro comércio. E por que faziam aquele comércio no templo? Bom, os animais, bois, ovelhas e aves, seriam para o sacrifício em honra a Deus. O câmbio era porque o templo tinha a própria moeda. E quem chegasse com dinheiro do mundo deveria trocá-lo pela moeda do templo, porque não era uma moeda purificada, para poder fazer a sua oferta e comprar os animais para o sacrifício. Assim, na mentalidade deles, as coisas santas não seriam contaminadas com as coisas impuras, por exemplo, como o dinheiro estrangeiro. Olha o que Jesus diz. Está escrito: a minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela um antro de ladrões. Porque Jesus disse isso. Quem eram os ladrões, os vendedores ou os donos daquele comércio? Bem, aquele grupo que estava na liderança do templo estava mais interessado na busca dos seus próprios interesses do que a glória de Deus, o templo de Deus. E deveria ser a casa do povo de Deus, mas se tornara coisa deles, digamos assim, que em certa medida eles sequestraram a casa do povo de Deus, fazendo dela uma propriedade sua, um modo de ganhar dinheiro e manter o poder. Por isso aquele estilo de religião tinha roubado o templo do seu povo. Mas ainda há outra razão pela qual Jesus disse que eles tinham transformado o templo num antro de ladrões. A vocação daquele grande templo da nação judaica era ser a casa de oração, a casa do encontro com Deus. Pela oração, os filhos se reuniam com seu pai, recordavam as obras de Deus em seu favor, a começar pela libertação do povo do faraó, a entrar na terra da promessa e vencendo ali os reis cananeus. A casa era um testemunho de toda a história da salvação desse povo. Uma casa de oração de memória, de exaltação da glória de Deus fiel, mas Jesus disse que transformara num antro de ladrões. O que será que esses ladrões estavam roubando? Eles transformaram o relacionamento do povo com Deus numa relação comercial. Parecia que os fiéis, com suas oferendas e sacrifício, estavam comprando a benevolência a Deus e o seu perdão e sua bênção. Aquele estilo de religião tinha roubado Deus do seu povo. Essa é a meditação do dia de hoje. Nós estamos numa sexta-feira e por isso eu peço a bênção de Deus sobre você, sua família, seu trabalho e sobre todas as suas atividades. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo dia para você.